Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Cadê meu celular? Eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar. Ninféias apresenta Pílulas Feministas. Olá, maravilhosas e maravilhosos. Esse é o podcast Pílulas Feministas. E para quem não me conhece, sou Bela Mairink, sou mulher, bissexual e gorda, faço parte da coletiva feminista Pagu de Itabirito e da Unidade Popular pelo Socialismo. Estou aqui hoje para mediar essa roda mais do que necessária sob o tema gordofobia. Passamos o mês de setembro com muitas ações voltadas para o tema, devido a setembro ser o mês da visibilidade da luta anti-gordofobia. E o Ninféias, na figura da queridíssima Nina Caetano, me fez esse convite para mediar essa roda com mulheres tão potentes que vão trazer suas experiências e pautas de luta sobre o que é ser uma mulher gorda nessa sociedade. Temos aqui Letícia Pocaia, atriz, dançarina, produtora cultural e pesquisadora das artes e do corpo negro em cena, graduada em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduanda na especialização em antropologia na mesma instituição. Atualmente desenvolve o projeto cênico Costurando Memórias Ancestrais, investigando o corpo feminino negro em cena. E também temos aqui Giovana Palermo, 23 anos, estudante de medicina veterinária, gorda maior, bissexual e, para minha felicidade, minha namorada. Sejam muito bem-vindas, mulheres. Quero muito agradecer a presença de vocês e reforçar a importância de estarmos trazendo essa pauta, que é sempre colocada como segundo plano no campo dos feminismos. Quero dar início trazendo uma questão importante para a gente poder refletir. Todas nós sabemos que vivemos em uma sociedade gordofóbica e que faz com que nós, mulheres principalmente, nos coloquemos nessa busca incansável de um padrão estético e comportamental que não dialoga com a diversidade dos nossos corpos. Essa busca é sempre muito reforçada em todos os espaços da mídia, como propagandas de televisão, revistas, anúncios, sempre associando a magreza com a beleza e o sucesso. Hoje em dia, sendo todas mulheres adultas, a gente consegue perceber e enxergar como isso é trazido para nós. Mas, levando em consideração a sociedade em que vivemos, é possível perceber a gordofobia também na infância e adolescência. Então eu queria saber de vocês, que vocês começassem falando, como foi que vocês se perceberam gordas, se foi ainda crianças, adolescentes ou mesmo adultas, E as primeiras vezes que vocês perceberam essa diferença entre vocês e as pessoas magras, principalmente na tratativa. Lança a braba aí, Letícia. Eu não sei se eu percebi enquanto eu era criança, assim, porque eu estudava em escola de bairro, na creche com os meus pais. Eu sempre fui uma criança mais gordinha. É até uma questão, atualmente, de não falar que as crianças eram crianças gordas, porque a gente estava entendendo ainda como seria a nossa alimentação, como o nosso organismo reage. Então, fica até essa questão de eram crianças gordas ou não eram, só porque não estavam dentro desse padrão magrinha, magricelinha, E aí eu acho que começou essa diferenciação pra mim quando a minha irmã nasce. A gente tem 3 anos e meio de diferença. E a minha irmã, ela nasceu mais gordinha, e aí foi passando o tempo, ela foi ficando magrinha e eu tava mais encorpada, assim, mais gordinha nesse momento. E aí quando a gente chegou naquela faixa, eu já tinha uns 10 e ela uns 6, aí se viu uma diferença muito grande, porque eu comia muito menos do que ela e era gorda, e ela comia muito e era magra. E aí começavam essas questões, assim, e eu acho que também foi daí, nesse momento, que eu comecei até passar por alguns distúrbios alimentares, E começo a entender um pouco isso, porque até os meus 12 anos na escola eu era muito alta. Parei de crescer depois. Mas eu era muito alta, então nunca fui, sempre crescia muito, era muito grande, assim, nesse sentido. Mas gorda, eu acho que eu comecei em casa, percebendo por conta da minha irmã, dessa diferenciação que se tinha, que sempre a minha irmã era magrinha e eu a gorda, e aí sempre ficava assim, não come, Você tem que comer menos, que não sei o que, esse tipo de coisa, essas brincadeirinhas que os familiares fazem, que na verdade a gente sabe que são gordofóbicas, Eu acho que foi um pouco daí que vem, assim, essa diferenciação que eu enxergo hoje. E pra você, Giovana? Cara, pra mim eu não vejo como um ponto marcante, assim. Eu não vejo nenhum momento específico que eu pude ter noção disso, na verdade. Minha irmã também é gorda, pra minha felicidade, assim.
Mas eu sou maior do que ela, então sempre teve algumas comparações, sim, de ela ser a mais bonita, assim. E até pouco tempo eu ficava até com medo disso, mas hoje a gente cresce, né? Mas assim, na escola, eu acho que a minha relação com a comida mesmo, ela começa a mudar quando a gente enxerga que mesmo se a gente come bem e pouco, tem alguma coisa errada, né? Não faz sentido. E até o termo que você usa, Letícia, pra falar de você criança, gordinha, a gente sempre era muito estimulado a passar essa palavra pro diminutivo, porque ser gorda era uma palavra forte demais. É ruim demais pra uma criança ouvir de, nossa, você é uma criança gorda. E então, pra nós, sempre entrava como, não, você é gordinha, fofinha, bonitinha, mas assim, cuidado pra não crescer e virar uma bolota, né? Eu acho que isso chega muito novo pra qualquer criança, qualquer minoria. A sociedade começa a jogar essa carga desde muito novo, sim. Mas eu não tive nenhum start criança, não. Eu sempre soube que era errado, mas não sabia o porquê. Uhum. Eu pego um pouco do gancho da fala da Letícia, assim, para pensar esse aspecto para mim, mais voltado para minha prima, assim. Minha prima, ela sempre teve muito mais próxima de um padrão estético, porque ela sempre foi aquela magrinha, ela era loira, dos olhos azuis, né? Ela se aproximava muito. O pessoal sempre falava que o nariz dela era o nariz de sonho de toda criança, porque era um nariz pequenininho, empinado. E a gente sempre foi melhores amigas, assim. Então, eu já era bem mais encorpada do que ela. E aí, em todos os espaços, assim, era sempre colocado dessa forma também, assim como foi pra vocês, assim. Eu era gordinha, que se não tomasse cuidado, seria a gorda do futuro. E ela sempre aquela menina, assim, que, nossa, como ela é linda e maravilhosa, né? E é muito estranho como que isso afeta a nossa vida, assim, na infância, né? A gente começa desde muito nova a se comparar nesse lugar, né? Com as outras meninas, com a nossa irmã, com a nossa prima, com aquelas que são colocadas num lugar de mais beleza do que nós, né? E o que é beleza? Bom, um outro aspecto, né? Que a gordofobia é muito presente também, são nas relações afetivas, né? É possível perceber como muitas mulheres gordas vivem em relações que as fazem mal, em relações abusivas, porque são levadas a acreditar, né, de fato, que aquela é a única pessoa que possa vir a amá-las ou desejá-las, né? Eu já testemunhei amigas gordas que acreditavam que emagrecer seria a solução das mazelas da relação, né? E nós sabemos que o machismo somado à gordofobia faz com que as relações heteroafetivas tragam isso, né, de forma ainda mais contundente. Mas é importante também frisar, né, que o universo LGBTQIAP+, também tem muita gordofobia enraizada, coloca corpos gordos como corpos que não podem e não devem ser amados. Então eu gostaria de saber de vocês, assim, como que essa vivência afetiva de vocês em relação a esse corpo gordo, como que foi para vocês isso, principalmente no início da vida, né, dos menininhos e menininhas ali da infância, adolescência, pré-adolescência, vida adulta, como que foi esse processo de se perceber uma pessoa gorda que se relacionava, sabe? Pra mim, assim, eu não passei por essa situação igual você citou na descrição, de ver como a solução das mazelas de qualquer relação, mas também não tinha relação. Assim, eu via todas as amiguinhas beijando e, assim, eu ficava de fora porque eu era amiga engraçada, gordinha, assim. Eu acho que eu nunca fui considerada no meio dos boys alguém que eles falariam, poxa, eu pegaria, beijaria ou coisa do tipo, né? E aí eu me deparei mais com essa situação quando eu tinha 17 anos, que assim, eu vejo que no meio dos meus amigos é um número, uma idade até mais alta, né? De que geral teve de beijar pela primeira vez. Por sorte foi um amigo meu, mas assim, a primeira sensação que eu tive foi de tipo, poxa, finalmente tem um cara me querendo, vou beijá-lo. Assim, por sorte, como eu disse, foi uma experiência massa pra mim, mas foi sempre nesse lugar de ver como tem alguém me querendo, vou aproveitar a oportunidade. E eu vejo que esse tipo de pensamento foi ruim pra nossa relação, mas deu tudo certo no final, assim, até eu me conscientizar do que realmente era pra mim e tal, antes de ter uma relação abusiva, né? Porque eu vejo que muita mulher falta o conhecimento do que realmente é a verdade nesse lugar, pra ela não se enfiar num lugar por achar que não merece, né? Um cara melhor, uma mulher melhor, como
como tá na descrição também, que o universo LGBT, ele é um universo extremamente gordofóbico. Sim, a gente tende a achar que a minoria vai ser mais acolhedora, mas a gente tá muito enganado nesse lugar, porque, assim, é uma luta que é deixada pra trás em todos os aspectos, sem exceção nenhuma. Assim, não é levada a sério de forma nenhuma. E até a galera militante e tal, na hora de beijar, a gente vê que eles beijam os padrões, sim. É a galera magra, é a galera branca, é a galera mais, né, aceitável. Então, eu vejo que a gente tem que ter bastante conhecimento nesse lugar para não aceitar qualquer relação que aparece na nossa frente. Acho que é isso que a Gi fala, né? Tipo, não aceitar qualquer relação. Eu acho que foi a minha primeira porta, aceitar qualquer relação. Eu lembro muito da escola, assim, acho que eu tava na 4ª série, né? Por 10, 11 anos. E tinham aquelas listas de tipo, quem é a pessoa mais bonita da sala? Quem é a menina mais bonita da sala? Quem é o cara mais bonito da sala? E aí eu lembro que saiu a primeira lista e meu nome ficou por último. E eu sempre fui a menina que, né, me empenhava ao máximo, era a gordinha inteligente, a brincalhona, que era amiga de todo mundo. E aí, naquele momento, eu fiquei muito mal, assim, de tipo, nossa, eu vou ser a última, sabe? Tô aqui, super, todo mundo é meu amigo, e eu sou a última pessoa que eles vão considerar. Eu acho que esse foi o momento que eu fiquei mais... que eu senti, assim, alguma coisa, eu não sabia por quê, da onde era, por que era aquilo, porque naquele momento eu não entendia nada, né? Não entendia o que era racismo, o que era gordofobia, o que era, né, desigualdade social. A gente tava ali vivendo aquele momento. E aí a minha escola, eu estudava numa escola no centro, mesmo morando na periferia, e aí era aquela escola que era uma escola pública, mas que que todas as crianças ricas da cidade que não iam pra escola particular iam pra essa escola. E eu era uma das pessoas mais pobres ali. Aí eu ficava pensando que era porque, eu morava no bairro X, então eu era a última, porque meu bairro era considerado perigoso na cidade. E eu fiquei nisso muito tempo. E aí, quando eu passo pro Fundamental Parte 2, né, que a gente entra a 5ª série e tudo mais, as minhas amigas já estavam tendo relaçõezinhas, assim, né? Dá um beijinho ali, dá um selinho, não sei o quê. E tinha aquela pressão de eu também, tem que fazer. Só que não tinha oportunidades, né? Então ninguém queria, não, deixa a gente amigo, não quero beijar. E aí eu acho que o meu primeiro beijo também foi bem tarde, assim, perto das minhas amigas. Eu tinha amigas que já estavam com vida sexual ativa e eu tava dando meu primeiro beijo na escola. E foi assim, alguém que eu nem queria, que hoje eu acho que se eu ver eu nem conheço quem é. Mas foi isso, assim, olha, a oportunidade tá aí, se você não beijar agora, você não beija nunca. Né? E aí eu fui e fiquei com essa pessoa. E depois disso eu tive uma relação também abusiva com um homem hétero. Porque eu acho que era muito isso, assim. Eu vi um vislumbrinho ali que eu achava que era... então eu vou viver isso. Vou aproveitar e vou viver isso. E eu acho que em muitos momentos eu deparei depois disso por conta do meu corpo mesmo, né? De ser um corpo gordo, de ser um corpo negro e enfrentar isso tudo. E eu acho que depois disso eu fiquei até um pouco mais restritivas nas minhas relações, né? Com quem eu quero me envolver, que realmente seja uma troca, que tenha uma energia vibrando nisso tudo. Mas eu acho que eu vivi muito esse momento que a Gi fala de aceitar qualquer coisa, assim. Meu primeiro relacionamento, qualquer pessoa eu estava indo, sabe? É muito estranho escutar isso de como que foi na época da escola, né? Os primeiros beijos e tal. Porque outro dia eu tava conversando com a minha prima, assim. A gente tinha o costume de se entregar cartas, assim. Eu, minha prima e o grupo de amigas que a gente tinha. E aí eu guardava muitas delas até pouco tempo, assim. E aí eu fui lendo e fui percebendo como que o universo era todo girando em cima disso, sabe? Em cima dos meninos que queria e se queria e aquele menino não me queria e eu triste, sabe? Assim, nesse lugar de... Era uma energia gasta nisso muito louca, assim, né? Uma coisa sem igual, assim. E eu não lembrava que era desse tamanho, sabe? E é engraçado porque essa mesma prima, que é a figura que eu falei lá atrás, que era esse padrão, era sempre a que os meninos queriam. Então, assim, eu gostava dos meninos e os meninos gostavam dela e ela não gostava de ninguém. Eu gostava dos meninos, eles gostavam dela e ela não gostava de ninguém. E isso durante muito tempo mexeu muito comigo, assim. E eu e ela éramos vistas também como meninas muito estranhas no sentido de... Depois, né? Quando a gente foi tendo, sei lá, 11 anos ali, porque a gente era roqueira, então eles viam a gente como meninas estranhas.
E eu lembro que o primeiro menino que eu beijei na escola foi para que as pessoas me vissem com mais normalidade. Porque chegou num ponto que eles era lésbica, era sapatão, era menina macho e tal. E como que isso se tromba também, né? Eu não queria beijar o menino, mas eu beijei ele porque eu não queria ser aquilo que eles falavam que era uma coisa negativa. E quando eu mudei de cidade, que eu me distanciei dessa minha prima, que eu pude perceber que os meninos também olhavam pra mim. Enquanto eu tava ali com ela, eu nunca era notada, né? Eu via dessa forma. E quando eu me mudei, que eu comecei a namorar, e eu comecei a namorar muito nova. E também me vi em relações ruins por acreditar que era aquilo mesmo, e que eu merecia viver aquilo. E eu acho que um dos marcos que foram mais ruins, assim, nesse universo da gordofobia e das relações afetivas pra mim, foi um namorado que eu tive que mexia com mulheres na rua, e começou a fazer isso na minha frente, assim, de uma forma muito normalizada. E uma das vezes que a gente discutiu sobre isso, ele falou comigo que ele mexia com essas meninas porque eu era gorda e elas eram gostosas, né? Então isso pra mim marcou muito, assim, marcou muito esse lugar do tipo assim, da culpa ser minha por uma ação dele que é tão negativa, sabe? E como que a gente vive isso diariamente e como que a gente tem que se cobrar esse lugar diariamente de não aceitar essas relações, né? Porque não é porque a gente entende o nosso corpo e que a gente entende que ele é um corpo atuante, um corpo que merece ser amado e que é amado até por nós mesmos, que a gente tá blindado de relações ruins e de que tudo pode ser muito ruim, assim. E aí é muito importante que a gente esteja sempre também de olhos e ouvidos bem atentos nisso, né? Porque quando a gente gosta, a gente acha que tá vivendo num universo maravilhoso e às vezes não, né? Enfim. Bom, o machismo vem como ferramenta de intensificar a gordofobia, né? E assim como ele, o racismo também vem como forma de desumanizar ainda mais corpos negros e gordos. A importância de racializar os debates está ligada à necessidade também de entender as especificidades de cada mulher e, com isso, entender que nós, como mulheres, somos diferentes, temos vivências diferentes que pedem pautas específicas. Pensando nisso, acho interessante que você, Letícia, fale um pouco mais para nós o racismo, a gordofobia, como que essas duas pautas se cruzam para você e como é importante mesmo racializar essa discussão acerca da gordofobia. Assim, gostaria que você compartilhasse um pouco mais da sua vivência. Quando a gente pensa, né, hoje nos movimentos, né, contra a gordofobia, a gente ainda vê um movimento muito branco, né? E pra mim foi um pouco difícil me reconhecer nesse lugar, lutar contra isso, mesmo entendendo já que o meu corpo era esse, que ele, né, a gente tem as transformações que acontecem, mas eu tenho um corpo gordo. E aí eu acho que eu entendi primeiro no meu corpo, talvez, a gordofobia do que o meu corpo tendo de enfrentamento com racismo, porque como eu falo, eu vim de uma cidade muito pequena, e aí essa cidade, eu morava num bairro de periferia, onde a maioria das pessoas eram negras, então quando eu vou para uma cidade maior que eu me deparo realmente com racismo, né? Tinha essa coisa na infância, da escola, mas a arte veio nesse lugar também de me integrar nessas coisas e vencer algumas barreiras na escola, porque eu era a menina que era artista, então eu não vivia essas situações de preconceitos raciais porque todo mundo era meu amigo, né? Eu não vivia essa situação, ninguém falava. Acho que a única coisa que eu tive foi uma coisa do meu cabelo, né, na escola, que era porque eu alisava, e aí, mas isso vivia a maioria das meninas viviam que alisavam os cabelos que os meninos queriam jogar água, né? Vou molhar tua chapinha. Mas isso eu lembro de amigas minhas que eram brancas, que eram magras, também passavam a mesma coisa. Isso, pra mim, hoje eu não vejo ainda como um trauma, né, nesse lugar. Quando começa essa coisa, né, do movimento do body positive, do corpo livre, eu demoro um pouco para entender nesse lugar, né? Porque a gente tem muitas pessoas, mulheres brancas falando sobre isso. E aí eu ficava tentando entender, assim, onde cruza pra mim, sabe? Que quando eu vou pautar essas duas coisas, porque a gente sabe, né? Historicamente, os corpos brancos, eles, né, sempre foram colocados em primeiro lugar, antes dos corpos negros, porque o nosso país, o mundo foi construído em cima de uma, né, super racista, uma construção super racista de mundo, de Brasil que a gente vive. E aí dentro do movimento da gordofobia se fala muito pouco sobre o racismo, né?
que esses corpos sofrem. Hoje a gente consegue ver na internet, por exemplo, essas questões muito colocadas, né, de influencers, de blogueiros que apontam, né, a gente tem dentro da gordofobia pessoas negras que falam, tem a Luana Carvalho, tem a Elo Bielo, que estão falando sobre essas pautas, que são super importantes. E aí eu vejo que eu demorei um pouco pra assumir realmente essa pauta contra a gordofobia, porque eu não me enxergava, porque as conversas e as propostas eram muito colocadas ainda em cima de pessoas brancas, né? E hoje eu vejo que isso é muito importante, a gente conseguir falar sobre as duas coisas, falar sobre esses encontros, porque a gente tem pessoas de diversos corpos que estão falando, que querem ouvir sobre isso, que querem ver pessoas de representatividade para ela, né, que que os corpos se assemelhem falando sobre isso. E eu ainda acho um pouco difícil para mim, porque eu sou... Apesar de ser uma mulher gorda e entendo que sou uma mulher gorda, tem pessoas que ainda deslegitimam o meu discurso por eu não ser uma mulher tão grande, né? Quer ficar, mas você não é tão grande, então você não pode falar. A gente tem, né? Tem lugares que cruzam, tem lugares que não cruzam. A gente sabe que pessoas que são mais gordas vão sofrer outros tipos de preconceito, né? Principalmente questão de acessibilidade, que o meu corpo já não sofre questão de acessibilidade, mas a gente passa, a gente tem aí, né? A gente vai no médico ou na internet mesmo, as pessoas já querem falar que a gente não é saudável, que a gente não sei o quê, sem saber de nada de como a gente se cuida, do que a gente faz. E aí eu acho um pouco difícil ainda dentro da sociedade a gente falar sobre isso e das duas pautas, né? Hoje em dia a gente vive muito essa questão do mimimi da internet. Agora tudo é politicamente correto, não sei o quê. Então a gente pode falar sobre isso, não pode chamar uma pessoa de gorda que é gordofobia, não pode chamar uma pessoa de preta que é racismo. E aí eu acho que é uma dificuldade muito grande ainda cruzar esses lugares, mas eu sinto que a gente tá tentando vencer essas barreiras, né? Eu ainda não consigo reconhecer dentro da minha trajetória quando essas duas coisas se cruzam e aí eu enfrento a gordofobia e o racismo ao mesmo tempo. Talvez ainda, minha mãe até falou esses dias, ela falou, eu acho que quando você fazia balé, porque eu fazia balé num conservatório, e a gente sabe que os conservatórios eram aquela coisa super elitizada, e eu tinha professores bem massacrantes nesse sentido, assim, daqueles tratamentos horríveis, né, de subir em cima das costas, de colocar fogo debaixo da perna pra tua perna sustentar, eram umas coisas absurdas, né, pra você ser uma boa bailarina, era na base da tortura. E eu lembro que uma vez um dos professores falou que eu nunca ia ser uma bailarina, nunca ia dançar, porque o meu corpo não era feito pra isso. Ele nem falou, porque você é gorda. Ele falou, seu corpo não é feito pra isso. E eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, mas por que o meu corpo não é feito pra isso, sabe? Eu tô aqui na escola, a gente comprou todas as roupas, tô fazendo a aula e ele falou que eu não servia pra isso. E aí eu também acabo parando por conta de um problema de joelho que aconteceu por conta dessas infrações das aulas, né, que se tinham. Então eu parei muito tempo de dançar porque, então se eu não consigo alongar minha perna no extremo, né, porque o meu corpo não deixa, então é porque eu não sou pra ser uma bailarina, não sirvo pra isso. Acho que talvez aí tenha cruzado um pouco, porque já era um lugar, né, elitizado de pessoas brancas, né, que a gente sabe que essas artes clássicas são, e aí talvez tenha cruzado um pouco, assim. Sim, eu acho interessante quando você fala sobre essa questão desse movimento body positive, né, corpo livre e tal, que eu entendo que tem uma importância nesse lugar de, talvez num primeiro acesso, né, que você consiga se olhar e falar assim, tem gente falando que você pode amar seu corpo, mas como você disse, é um movimento também que fala muito de alguém, né, de algum sujeito que na maioria das vezes é uma pessoa branca, é uma pessoa que é gorda menor, é uma pessoa sem nenhum tipo de deficiência, é uma pessoa que, enfim, carrega vários privilégios na sociedade e que não debatem isso, né, do privilégio, assim, porque nós, enquanto mulheres que somos brancas, eu e a Gi, por exemplo, a gente precisa entender essa diferença mesmo que corpos gordos brancos são vistos e corpos negros gordos, né? Assim como eu e você, Letícia, entender que somos corpos gordos menores e que não temos a vivência de corpos gordos maiores, né? E como que essas pautas, elas precisam ser levadas a sério de fato, porque a gente vê muito, né, essa militância da internet que traz esse discurso de se ame que tudo vai ficar bem. E não é assim. Não é porque você, em algum momento, aceitou que o seu corpo
corpo ele é um corpo gordo e não tem problema em ser um corpo gordo, que tudo vai deixar de existir, a sociedade vai te aceitar de uma forma respeitosa, assim. E aí, falando um pouco disso também, eu acho, né, que uma das pautas que a gente mais precisa realmente falar é a questão da inacessibilidade, né? E falar sobre inacessibilidade é falar como são negados espaços de mercado de trabalho, né? Somos sempre vistos como corpos incapazes, né? Negligentes, desleixados, preguiçosos, beirando a inutilidade, né? E uma pesquisa feita em 2013 pela Cat Online, que é uma empresa de recrutamento, revelou que 59,1% dos empregadores entrevistados têm objeções em contratar pessoas gordas e 6% nem contrataria pessoas gordas. Então, sabendo desses dados, né, e trazendo essa experiência de cada uma aqui para o debate, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim. Sei que Letícia tem essa vivência enquanto artista, tem essa vivência enquanto estudante universitária, né, de uma faculdade que muitas vezes coloca corpos gordos, corpos negros à beira. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa inacessibilidade do mercado de trabalho e também nas universidades, nas escolas e tudo mais. Assim, eu sou a mais gorda da faculdade. Muitas vezes os materiais que a gente precisava para aulas práticas, assim, para coisas básicas mesmo do curso, que eu entendo que é algo incomum em todos os cursos da saúde, né? Que os materiais de aulas práticas mesmo, eu precisei ter um macacão que todo mundo tinha um contato de uma loja no centro específico que fazia e era mais em conta para geral. E aí eu liguei para lá e esse trem ia até o GG, só que assim, o GG é um GG de rir mesmo, e assim, e aí eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que trancar a matéria, porque eu não vou ter como fazer, e eu conversei com o professor e não tinha como eu ir sem esse macacão específico pra essa aula, de ver com outros amigos, assim, conhecidos gordos, que tinham, tipo assim, e aí, você achou onde? E a pessoa, não, eu achei no mesmo lugar. Gordo maior sofre, kkk. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, eu vou precisar de uma costureira, e aí uma amiga minha, com aquele olhar de compaixão que a gente conhece bem, falou, poxa, eu te ajudo. E aí, no fim, em Belo Horizonte não tinha quem fizesse esse macacão, resumindo. E eu tive que fazer, minha mãe teve, na verdade, que pegar as medidas do meu corpo, mandar fazer no interior de Minas, que é Valadares, cidade que eu nasci, com uma costureira conhecida da família, pra conseguir fazer esse macacão, pra me enviar pro Sedex, pra eu conseguir assistir uma aula. E isso eu tô contando pra vocês é exemplo de uma coisa que aconteceu, que eu sei que, assim, diariamente acontecem muitas coisas, né? Muito discurso de professores, de embora eu faça medicina veterinária, que não é algo voltado pro humano em si, a gente escuta sempre, né, de, o animal não pode estar gordinho demais, nananã, embora seja fofinho dessa maneira, vamos olhar a saúde deste animal e pipipipopopó, esse discurso da saúde praz, né, da gordofobia que vem sempre. É uma preocupação mesmo, assim, caber nesse espaço de, será que eu vou caber na cadeira da faculdade, ou será que vai ter catraca no ônibus que a gente vai viajar, ou coisas do tipo assim, que ainda é uma questão diária que eu vivo dentro desse espaço. Nossa, Gi, você falou disso, eu lembrei do meu espetáculo de formatura, né? Então, eu acho que foi o momento que eu mais senti, assim, porque foi num momento, a gente tem, né, sempre no quarto ano tem que fazer um espetáculo de formatura, que é a montagem, dentro das artes cênicas, e aí todo mundo tinha que usar um vestido de gala na cena. E eu lembro que tava super em cima da hora, porque a gente teve greve, e aí voltava da greve, se a gente não fizesse o espetáculo na data que a gente tinha marcado lá no começo do ano, a gente ia perder o teatro, ia ter que fazer num lugar que a gente não tinha planejado, e a gente montou o espetáculo todo dentro desse teatro, a gente usava outros lugares que não só o palco convencional, e aí precisava de um vestido de gala, né, e aí tinha eu e mais uma mina que era gorda dentro da turma, né, todo mundo assim, mas super fácil de achar, achei num brechó tal, paguei R$20 no vestido, e aí assim, nossa Letícia, mas eu vi lá, tinha tamanho GG, você não viu? E aí, tipo, gente, não fecha, não adianta, não sei o quê. O que a gente vai fazer? E aí, tipo, todo mundo tava se preocupando um com o outro. E aí, quando entrei na pauta das duas minas gordas que não acham uma roupa, todo mundo já tava, já arranjei o meu. E aí, eu lembro que teve uma professora que foi ajudar a gente, né, a trazer os figurinos, e ela trouxe um conjunto pra mim. E aí eu lembro que aquele dia foi uma coisa assim, porque eu também já tava assim estressada de ir em lugares e não achar roupa. Eu falei, não vou alugar um vestido de R$200, eu nem tenho esse dinheiro pra fazer isso. E aí eu já tinha aceitado assim, e a nossa diretora veio e falou assim, Letícia, você não vai usar essa roupa. Aí eu, vou usar o quê? O que eu vou usar? Não tem outra coisa que eu possa usar, e a gente tá com pressa. E ela,
Não, isso é uma roupa de gente velha. Você não usa roupa de gente velha. A gente vai dar um jeito, e assim. E aí foi no momento que eu fui, assim, né, já tava entendendo o lugar, né? Então, se você não acha pra você, você vai ficar com o que tem. E aí, quando ela falou, né, você não usa esse tipo de roupa... Tipo, eu ia ser a mais feia do palco, sendo que eu sou quase uma leonina, desesperada. Falei, vou ficar sendo horrível no palco. E aí, acho que foi assim, dentro da graduação, talvez seja o momento que eu mais enfrentei isso, assim, em questão de ter um corpo maior, né, do que das meninas que usavam todas 42, 44 no máximo. E aí, acho que isso foi assim, que eu mais enfrentei dentro da universidade, assim, dentro desse campo. E aí, fora as coisas, quando eu era menor, eu fui entrando na arte, que era essa coisa muito preconceituosa, né? Tentei adentrar lugares que eram extremamente preconceituosos com o meu corpo, e aí me vi fora deles, que até é um dos lugares que eu vou me encontrar depois pra eu continuar fazendo arte, é dentro do movimento hip hop, porque era um lugar que sempre acolhia as pessoas na minha cidade, então sem essas distinções, óbvio que havia alguns, né? A gente sabe que às vezes dá aquela batida, mas tinha um acolhimento muito maior do que nas artes clássicas, né? Nas artes, no balé, enfim. E aí é um momento que eu me encontro. Mas eu acho que essa coisa de não encontrar roupa e da gente sempre achar um GG, um SAG, que é um tamanho... A pessoa fala assim, eu tenho GG, você vai ver o GG é um 42. Você fala, não passa em nenhum lugar do meu corpo esse 42. Tem alguma coisa errada com esse 42, porque não é possível esse GG, né? É muito, muito absurdo. É muito doido esse universo da arte, assim, né? Como que muita gente vê de fora como se fosse um local, assim, acolhedor, de pessoas desconstruídas, descoladas e que abraçam todas as pautas, e como que a luta antigordofóbica, ela é extremamente negligenciada no universo das artes, assim. Eu lembro que uma das minhas primeiras aulas na faculdade, eu também sou formada em artes cênicas, fiz lá na UFOP, e uma das primeiras aulas, um professor de interpretação, eu era a única mina gorda da minha turma, aí ele colocou a gente em roda pra gente poder trocar uma ideia e tal, e aí a gente conversando, e ele começou a falar sobre essa relação do corpo e tal, e aí ele começou a olhar pra mim e falar, porque se a pessoa quer viver com artes cênicas, com teatro, ela precisa entender que ela precisa ter um corpo magro, não dá pra querer ser ator, trabalhar com corpo, com dança, e ter um corpo gordo, e ter um corpo que não se movimenta, e aquilo, eu era nova, eu tinha acabado de chegar na faculdade, eu não sabia o que falar, eu fiquei assim, e a minha amiga era uma magrinha, e ela olhava pra mim assim, ela tava todo mundo percebendo que era um discurso voltado pra mim, né, e ela ficava assim, o que é isso, gente, o que tá acontecendo aqui? E aí, depois que eu vim entender e tal, mas logo quando ele acabou esse sermão maluco dele, né, ele passou um alongamento que só eu na turma consegui fazer, sabe, assim, porque eu sempre gostei de fazer alongamento, eu sempre gostei de trabalhar o corpo, né, eu vim de uma escola, né, na minha cidade que era pauleira, assim, em relação a isso, então eu fiquei assim, meu Deus, do que ele tá falando, né, que assim, meu corpo ele é ativo, é um corpo que é capaz, né, a minha professora de teatro livre, ela sempre colocou dessa forma, ela sempre instigou para que a gente conseguisse se entender para estar em cena, porque a gente não consegue estar em cena sem colocar o nosso corpo ali à disposição dos olhares, dos julgamentos, das falas, então ela sempre trabalhou muito isso, e aí eu ficava assim, gente, o que esse homem tá falando? Foi uma das vivências mais marcantes, assim, dentro da universidade pra mim, sabe? Bela, você falou de professora, e eu fiquei pensando nos próprios, né, companheiros, assim. Eu lembrei de algumas situações também, logo de entrada no curso de artes cênicas, porque na UEL também essa coisa de entender o próprio corpo, né, pra você estar em cena. A gente trabalha muito com a questão do corpo. E aí, dos professores, eu acho que eu nunca tive nada assim, a não ser que eles sempre gostam de extrapolar um pouco, mas eu acho que isso era com todo mundo, né, extrapolar no sentido de querer que a gente faça muita coisa física, enfim. Mas alguns exercícios que são compartilhados, né, tipo, você vai subir na costa do amiguinho, ou aquele exercício de confiança e você se jogar. Sempre vem uma pessoa gorda, porque todo mundo já fica, né, por que você sente isso? Aí eu lembro de uma situação que a gente teve, que a gente fazia exercício de improvisação de contato.
E aí, né, um sempre subia em cima do outro. Foi um momento que, assim, na minha turma, as pessoas foram entender que não era o tamanho do peso, era o controle que você tem sobre ele que vai te dar ou não segurança pra deixar outra pessoa subir em você. E eu lembro muito bem que depois disso, a gente fez esse exercício, que um passava em cima do outro, e aí a Celis, que é a nossa professora, falou: e aí, como foi? Aí ela perguntou pra amiga que tinha feito comigo: foi difícil carregar a Letícia pra você? Aí ela falou: não, foi tranquilo. E carregar tal pessoa, que era uma pessoa magra? Não, foi difícil. E aí uma galera ficou assim: mas como que foi difícil, né? Tipo... como que seria difícil carregar uma pessoa magra e a pessoa gorda você conseguiu carregar? E aí ela falou exatamente sobre isso. Falou: por quê? Porque as pessoas têm controle do próprio peso. Elas sabem até onde elas vão colocar o peso sobre você. Não importa o corpo que ela tem, né? Quando a pessoa entende seu próprio corpo, o que ela pode oferecer, o que não vai machucar, porque ela já entende, ela vai saber até onde ela pode ir com você. Então, por exemplo, esse teu amigo não tem noção do corpo dele, então o corpo dele fica mais difícil de se carregar. Pois, então assim, dentro da universidade eu via que meus colegas eram muito mais... ai, mas então se é gordo eu não vou carregar, vai ser difícil, do que os próprios professores, né? E eram pessoas que, até hoje na internet, são pessoas desconstruídas que estão aí levantando várias pautas, né? Eu e a Gia, a gente fez esse exercício, você lembra, gente? Eu mostrei pra ela esse exercício da confiança mesmo, né? De você se jogar pra trás. E ela, não, de jeito nenhum! E aí eu fui mostrando e aos poucos a gente foi tentando, mas também é um exercício da gente conseguir confiar que o outro vai tratar o nosso corpo de forma humana mesmo, sabe? Assim, porque, por exemplo, essa minha amiga, que era uma mina magra, ela se jogava assim, sem medo de ser feliz. Tanto que uma vez ela caiu no chão, porque pra ela, como ela era magra, qualquer um podia pegar ela. E não é assim. Enfim, gente, e falando um pouco mais, né, adentrando um pouco mais nesse assunto da inacessibilidade, a gente vê como que isso está presente em todos os espaços, assim, da sociedade, né? Catracas de ônibus, cadeiras dos bares, nas faculdades, como a gente disse, camas e sofás, até mesmo espaços transitórios, comuns, como banheiros químicos, etc. Como eu disse também, a pauta de acessibilidade é como um leque, né? Como se fosse adentrar mesmo na questão da gordofobia, e que muitas vezes ela é vista somente como alto amor. Então eu gostaria que vocês comentassem um pouco também sobre como vocês enxergam que a sociedade não nos cabe enquanto pessoas gordas, né? Como vocês veem que poderia ser feita uma modificação social e de que forma vocês tentam lidar com isso e modificar a realidade de vocês, essa inacessibilidade. Se tentam, né? Se tem algum tipo de ação que vocês falam assim, nossa, isso modificaria, eu faço isso, eu busco isso, enfim. Queria que vocês comentassem um pouco mais sobre esse movimento todo. Quando a gente fala leque, literalmente eu acho que é um leque mesmo, porque assim, esse rolê de acessibilidade, ele vem até na questão de classe também, porque quando eu cito pra vocês que não tinha um macacão que me servia, que era o mais barato, e eu tive que mandar alguém fazer e pagar um Sedex, que também é caro, isso tudo envolve dinheiro, não é toda pessoa gorda que vai ter pra pagar. Igual você exemplificou, Letícia, que você não tinha R$200 pra dar no vestido da peça, e ponto. Eu vejo como muitas vezes a pessoa gorda ela é vista como uma pessoa sem estilo, sem que se veste mal ou veste igual uma avó porque não tem dinheiro, porque hoje em dia até tem lojas que tem tamanhos maiores e um rolê massa que dá pra você construir seu estilo em cima disso, mas se você for ver a grana não é uma coisa acessível pra quase ninguém, assim. Eu acho que os brechós, assim, que as pessoas gordas conseguem achar roupas e que muitas vezes pode ser roupa mais de gente velha, e aí vem todo esse discurso de não ter estilo, mas por que não tem estilo, entende? Porque é tudo girado em torno do dinheiro. Então, pra você ser gordo maior, você tem que ter dinheiro pra você se vestir bem, assim. Bem, entre aspas, né? Ter seu próprio estilo, que eu quero dizer. E essa questão da acessibilidade, cara, é delicado falar também em espaço de catraca e tudo, porque eu já pensei nisso, inclusive, de, tipo assim, se a gente alarga a catraca do ônibus, pode vir duas pessoas passarem juntas, entende? Então, assim, eu vejo como solução, assim, como nós, pessoas gordas, não termos vergonha mesmo de falar, olha, não vou passar nessa roleta aí. E não adianta me medir de em cima e embaixo pra falar, já vi pessoas mais gordas passando. Não interessa. Não vou passar. E não ter vergonha mesmo de assumir esse discurso de olhares que com certeza virão, ou às vezes de dó, ou às vezes de, nossa, pessoas sem noção, né? Mas, de tipo assim, de não ter vergonha também de pedir uma cadeira
cadeira mais resistente, se for o caso, porque não é motivo de vergonha o nosso corpo hoje, a gente entende isso com clareza, que não é motivo de vergonha mesmo, de não se sentir no lugar, assim. A culpa é das pessoas, entende? Que não, se não me cabe, a culpa é delas, não é minha. Então eu vou falar, poxa, me dá uma cadeirinha melhor aí, cara. Não tá me cabendo, tá me apertando. Ou preocupar e mostrar isso pros meus amigos também, de quando a gente vai pro bar, vai ter cadeira de plástico que vai me apertar ou vai ter uma cadeira massa pra eu sentar? Porque às vezes tá rodeado de pessoas que te amam, mas não tem essa mentalidade que a gente sabe que é uma mentalidade que só quem vive sabe. Assim. Então é meu papel também conscientizar quem tá do meu lado, assim. Eu vejo essa forma de modificar um pouco a minha realidade, de não ver como vergonha isso tudo, assim. É isso que eu tento fazer, pelo menos. Sim, eu acho que a gente precisa muito dessa questão da conscientização e da humanização dos nossos corpos, principalmente. Porque a gente é muito essa coisa, né, de não se pensar neste corpo que é um corpo consumidor. Né? É um corpo que ele consome coisas. Então, as marcas e os estabelecimentos, eles precisam se preocupar com isso, né? Porque se a gente deixa de frequentar um bar porque a gente tem medo de cair daquela cadeira, se a gente deixa de andar num ônibus porque a gente tem vergonha dessa catraca, de comprar uma roupa porque ela não vai nos servir, então precisa começar a pensar em tudo isso, nesse tratamento de, sim, temos diversos tipos de corpos. Ainda me entristece muito essa questão que a Gi fala das roupas, assim, né? Porque óbvio que tem pessoas que já entenderam que mesmo, né? Você vai lá, compra uma saia X, que é mais cara, e aí pega uma blusa do brechó e tenta customizar e não sei o quê. A gente vê muitos corpos, né? Pessoas gordas que fazem esse tipo de coisa, mas nem todo mundo tem condição, né? A gente vê hoje em dia, mas hoje temos roupas para pessoas gordas de estilo, mas aí você vai ver uma saia é R$180, uma calça 150. Todo mundo tem dinheiro pra dar isso? Eu, no máximo, dou R$50 uma calça, gente. Eu não pago mais que isso. Minha meta é pagar R$50 em calça. Se não tem, eu não compro calça. E aí, como faz, né? Pra essas tem, hoje a gente tem acesso, beleza. Mas o acesso, ele é o mesmo valor do tamanho da roupa de uma pessoa magra, né? A gente vê algumas marcas assim, temos do P ao GG 130. Extra G, G1, G2, não sei o quê. 190. Por quê? Tem um custo maior. Então por que a gente não divide esse custo entre todos os tamanhos de roupa? Exatamente. Como que a indústria ela tá fazendo isso, né? Assim, a gente vê como que os pequenos empresários, as pequenas empresárias, elas também têm falado bastante sobre isso, assim, né? Sobre como que a indústria ela tem se negado a fazer roupas maiores, assim, ou modificado. Coloca lá que é G3 e veste pessoa que é G, sabe? Então, assim, como que isso eles têm adotado o discurso para nos silenciar, mas na prática ainda não cabe pessoas gordas maiores, assim. Porque pessoas gordas menores, elas ainda conseguem ir no brechó e comprar alguma coisinha. Agora, pessoas gordas maiores ainda estão nesse rolê. Pessoas gordas maiores pobres, o buraco é muito mais embaixo, assim, né? E como que é necessário que a gente pense em políticas públicas para isso, né? Assim, se a gente tá vendo que a catraca não cabe, tem que caber. Vai passar 2 pessoas, tem que caber. É igual falar de elevador para pessoas que usam cadeira de rodas. Aí na minha cidade é assim, o elevador não funciona. Não, mas a gente carrega a pessoa. Não tem isso, gente. A pessoa ela tem que conseguir estar nos espaços que todas as outras estão, sem ter que, sabe, sem ter que ficar rebolando e pedindo, implorando, né, assim. E eu acho que é isso que falta, assim, muitas vezes o discurso, né, da luta anti-gordofobia do body positive, ele vem nesse lugar de não pensar o lugar do outro, né, o lugar da política pública para esses corpos, assim. Muitas vezes a gente fica individualizado, assim, o problema da gordofobia fica pro sujeito resolver, e não para quem tem que resolver, para quem pensa no busão, para quem pensa no ponto de ônibus, para quem pensa na pracinha, no banheiro químico, etc. Então, enfim, é uma coisa que eu fico pensando muito, assim, como pensar políticas públicas para que corpos gordos consigam caber na sociedade, assim, né?
E quando a gente fala de auto-amor também, eu acho que essa luta corpo livre, ela vem só nesse lugar, que não sustenta, é um discurso que não se sustenta. Um discurso de se ame, de você é linda assim, beleza. Eu acho que a maioria das pessoas, as seguidoras, assim, os seguidores já entenderam que eles podem ser bonitos e gordos, e ok. Mas assim, na prática, o que isso vai mudar na minha vida, sabe? Eu vou continuar não servindo, as coisas não vão continuar me cabendo, e tudo, o pau vai continuar quebrando por aí. Entende? Eu acho que falta um pouco essa luta, esse discurso muito fofo, muito lindo, ele começar a ser mais assim, cara, não é legal, não é bonito. A gente vai, quanto mais conhecimento você ter, mais puto você vai ficar com isso. E não só com isso, eu acho que qualquer pauta da sociedade atual, assim. Eu não gosto disso, de tipo assim, você é bonita dessa forma. Eu não quero ouvir mais que eu sou bonita, eu deixei de ser, sabe? Eu quero que eu possa ir em lugares sem me preocupar se vai ter uma cadeira que vai me derrubar, ou se eu vou poder pegar um ônibus quando eu não tiver dinheiro pro Uber, que a gente sabe que também não é todo mundo que tem dinheiro pro Uber. E assim, mulheres gordas que diariamente têm que ir pro trabalho e passar por aquela humilhação na catraca e aquela coisa toda, porque não só a catraca que não cabe, mas também é o trocador que força ela a ir, ou que, sabe, fica com nojo do rolê todo. Então eu acho que falta muito nesse discurso, um discurso mais profundo, para as pessoas realmente verem, porque é igual você falou, é um discurso muito branco e menor, de pessoas menores e pessoas brancas que não têm consciência do rolê. Esse discurso de auto-amor, ele já tá batido já. Vamos pra próxima, né? Eu vejo assim. Vamos falar sobre mais. Acho que é um lugar de muito discurso e pouca militância, na verdade, né? Se propõe enquanto militância, mas militância a gente faz na ação. Qual é a ação propositiva que você está fazendo, né? Se a gente só se amar, o mundo não vai se transformar de uma hora para outra. As catracas não vão aumentar sozinhas, as cadeiras não vão aguentar mais peso sozinhas, a indústria de roupa, de coisa, ela não vai se sustentar da mesma forma. Então, o que a gente pode fazer que isso vai mudar, né? Eu acho que se pensa muito pouco nisso. Eu acho que só joguei na internet e pronto, já acabou, sabe? Se eu e meus 100 seguidores se amam, não precisa de mais nada. Porque também acaba sendo um movimento elitista também, que ele não é um movimento que ele vai precisar preocupar na catraca do ônibus, por exemplo. Não é um movimento que vai precisar pensar, caramba, eu não tenho dinheiro pra comprar roupa porque a roupa tá muito cara e eu não tenho esse dinheiro, sabe? Não é esse movimento, é um movimento de pessoas com grana, entende? Então acaba ficando na superfície mesmo, porque é mais fácil, querendo ou não, esse leque da classe aí nesse discurso. Uma outra pauta que eu percebo que tem ganhado muita visibilidade, assim, e que tem muito enfrentamento também, é a volta das pessoas gordas a enxergarem o exercício físico como um espaço que elas podem pertencer, sabe? Assim, eu vejo como, por exemplo, a atleta de peso, ela fala muito sobre isso, né? Ela fala, pessoas gordas, se vocês não querem praticar exercício físico porque muitas vezes te zombaram nesse lugar, a culpa não é de vocês, né? Ou é vista como quando a pessoa pratica, né? Ou ela é vista como uma necessidade de emagrecimento ou com um estranhamento enorme, assim, né? E aí, pensando nisso, eu sei que a Giovana tem uma vivência como jogadora de futebol amadora. Gostaria que você contasse um pouco mais pra gente, Gi. Como que foi esse processo de ser uma mulher gorda maior nesse ambiente? As dificuldades que você enfrentou? Como que você percebe a necessidade do esporte ser democratizado para todos os corpos, sem que haja esse estranhamento ou essa necessidade de levar o esporte para a busca do emagrecimento e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco mais para nós. Eu acho que desde muito nova eu joguei pela escola, pela faculdade, tudo isso. E assim, quando mais nova eu não percebi essa diferenciação, né? De gente magra fazendo esporte, de gente gorda fazendo esporte. Mas assim, também não foi necessário eu crescer muito para eu enxergar que eu não poderia mais, era errado eu fazer aquilo por lazer, porque eu gostava. Não, eu tinha que fazer aquilo ali porque o esporte emagrece. Porque se eu corro no futebol, ele pode me levar ao emagrecimento e aí eu preciso fazer esporte todos os dias e isso virar um compromisso. Isso não pode ser só uma coisa que eu acho massa e às vezes faço, entende? E quando eu fui crescendo e me tornando mais gorda, assim, aos poucos, eu fui vendo que todo o amor que eu tinha pelo esporte, ele parecia errado, porque eu tinha que usar disso
isso era só uma ponte para chegar num corpo magro, assim. Tanto o esporte que eu faço e tanto a academia que eu fazia até antes da pandemia chegar. São formas de, tipo assim, nossa, que legal você estar aqui entre nós, hein? Vamos perder um pezinho aí. É tipo assim, era até um mecanismo de defesa eu ficar de cara fechada e não falar com ninguém dentro da academia, porque eu não queria mais ouvir esse discurso de, tipo assim, faz isso aqui que isso aqui é bom pra emagrecer. Ou eu fiz isso aqui e perdi 5 quilos, sabe? Eu não quero saber disso. Tô aqui de boa, você fica de boa na sua. E assim a gente segue junto, né? Esse lugar da academia é um espaço que eu realmente vejo que, assim, eu sou uma das únicas que tá ali. E se não a única que não tá ali pra emagrecer. E quanto ao esporte, é a mesma coisa, assim. Depois que eu fui tendo consciência de, cara, tem alguma coisa errada aí. Eu não vou pra academia por ódio ao meu corpo, né? Eu acho que é a Bia Gremion que fala muito isso. Eu comecei a me exercitar por amor ao meu corpo e não por ódio. Porque é uma coisa que me faz bem e não é algo que eu tenho que ver como um método de modificação corporal. Eu não quero associar isso a uma dieta restritiva, associar esse hábito bom com coisas ruins, entende? Eu acho que quando eu fui crescendo mais e tomando mais consciência de todo esse universo, eu fui vendo que realmente é meu esporte, não preciso emagrecer por causa disso, não falem isso comigo. E eu vejo até que na Atlética mesmo, que eu faço parte, assim, é um estranhamento imenso eles verem que eu vou jogar. Eu vejo que eles me subestimam muitas vezes, de nossa, vai aguentar de jogar 2 minutos e vai sair. E é um ambiente que já fui zoada, e assim, mas eu sei que tem muita mina gorda também que deve estar muito afim de jogar e não tem coragem porque não vê gente gorda fazendo nada, assim, porque é uma vergonha pra todo mundo, sabe? Eu acho que é real tirar esse espaço da atividade física como método de modificação corporal e sim levar como um método de você obter mais saúde, se você tiver afim também, senão a vida é sua e é isso. Massa. Bom, gente, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Muitas trocas, né? Muitas identificações, muitas diferenças entre nós. E acho que é isso que é massa, que faz com que a gente tenha um debate rico, que a gente consiga trocar sobre as nossas vivências e tudo mais, percebendo as diferenças e tudo que nos une também, né? Todas as pautas que nos unem e também que a gente consiga aprender uma com a outra. Antes que a gente encerre, eu gostaria de ver com vocês, se vocês deixassem uma mensagem para aquela mina gorda que está escutando esse podcast aqui, que se identificou com as coisas que a gente falou, que ainda está nesse processo de aprisionamento em relação ao seu corpo sendo sempre colocado como um corpo negativo. Uma mensagem que talvez seria o pontapé para vocês lá atrás, para que vocês repensassem a relação de vocês com o corpo, antes de vocês perceberem que não tem erro, né, em ser uma mulher gorda nessa sociedade. Bom, acho que a gente deu alguns conselhos aqui, né, ao longo do tempo. Eu acho que o primeiro que vem é não aceitar qualquer coisa só por conta do teu corpo, da sua condição, de quem você é, né? Porque hoje a gente, aliás, né, a gente vive esse histórico todo e acho que não aceitar qualquer coisa e entender realmente, né, por mais que esse corpo que você tem, quem é você, né? Não se deixar ouvir palavras que vão te deixar para baixo por conta da sua condição, de quem você é, qual é o corpo que você carrega, porque esse seu corpo, ele é uma bagagem que é só sua, ele carrega tuas memórias, tuas vivências todas, então só você sabe realmente do que o seu corpo precisa, quem você é, e eu acho que não se deixar bater acima de tudo por esse corpo, pelas palavras que as pessoas vão te dizer. Enfim, a gente tá aí, a gente é livre até certo ponto, né, hoje em dia, para fazer o que a gente quiser, para ser quem a gente é, e a gente tem espaço para todos os tipos de corpos nesse mundo que a gente vive. Então eu acho que é isso, assim, se entender, se conhecer, não ouvir as palavras externas, se ouvir, né? E acho que pro restante das pessoas é somar realmente nessa luta contra a gordofobia, né? Que se efetivem justamente políticas para esses corpos e para essas pessoas. É isso. Sobre isso. Eu acho que pra mim é tipo assim, lança a braba, cara. Seu corpo pode tudo, assim. E não se deixa abalar. E se deixar abalar também, ok. Porque a sociedade o tempo todo joga muita coisa na nossa cara. Eu acho que seria até muito insensível da nossa parte se a gente não se abalasse com isso tudo, né? Mas que a gente tenha noção e conhecimento que a gente tá querendo traçar é muito certo. E eu acho que pras meninas que estão vindo aí, as novas gerações,
gerações e até as de agora. Isso é muito revolucionário mesmo, assim, e que não fique só nesse discurso de amor próprio, que a gente sabe que não é massa, a gente sabe que não é só isso. É isso, a gente pode tudo, é tudo nosso, nada deles. E acho que eu falaria também pra você, pessoa ouvinte, mulher gorda, siga mulheres gordas, procure, busque, escute mulheres gordas, contrate mulheres gordas, abrace mulheres gordas, ame mulheres gordas, dê voz a mulheres gordas, né? Dê possibilidades a corpos gordos, porque eu acho que só assim, só olhando, uma coisa que a Gi fala muito comigo, que é a Bia Gremion, o fato de ela existir já é uma revolução, uma mudança, um incômodo. As pessoas seguirem ela nem precisa de falar muita coisa, ela simplesmente, você assistir o story dela, você consegue falar assim, opa, esse corpo existe, resiste, tá aqui, e sabe, você consegue perceber isso e falar assim, eu também existo, assim como a Luana, que é uma pessoa que eu sigo, que eu admiro muito, o fato dela existir enquanto mulher negra e gorda, atleta de peso, o fato dela estar ali todo dia se exercitando e as pessoas vendo aquilo, né? O simples fato de existir já é algo assim. Então sigam pessoas gordas para que a gente consiga naturalizar esses corpos, para que a gente perceba que eles existem, que eles se relacionam, que eles vivem, que eles estão aí. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Mulheres, agradeço muito vocês que estiveram aqui comigo trocando essa ideia. E queria agradecer a disponibilidade de vocês, a partilha, né, das vivências de vocês, do que, né, vocês viveram até hoje. Agradecer super a Letícia Pocai, a Giovana Palermo. Obrigada real, é nóis. E acho que esse debate tem vindo com tudo à tona na tentativa de desmistificar padrões que não cabem mais no que somos, na nossa diversidade, em todas as possibilidades de corpos. Eu também agradeço muito a Nina pelo espaço, pela troca, pela possibilidade de estarmos aqui. E claro, a Ninféias, né, que fez esse rolê todo acontecer, esse podcast Pílulas Feministas, que vem como uma forma que escutem pessoas gordas, né, que é exatamente o que a gente estava falando. Também quero agradecer quem nos escutou até agora, convidar todo mundo para conhecer a página da Coletiva Pagu, que é o coletivo que eu faço parte, tá lá no Instagram, Coletiva Feminista Pagu. Também falar para vocês conhecerem a Unidade Popular, que eu também faço parte, tá lá, Unidade Popular e Tabirito, que são os dois movimentos que eu tô participando. Não deixar de se inscrever nas plataformas do Ninféias também e escutar os outros episódios da série Pílulas Feministas. Para quem pode, fique em casa. Um beijo, mulheres, uma beija roxa feminista para vocês todas e até a próxima. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto.